Olá, pessoal. Vamos para mais uma aula de atualidades. Meus queridos alunos do SESC Cidadania terceiro ano e supermédio. O tema hoje, pessoal, é o tema que foi o mais comentado, né? Nos telejornais, não é assim? Na boca do povo, inclusive, né? Que é a abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito, tendo como órgão iniciador o Senado da República, ok? Então, eu vou praticamente utilizar essa aula inteira, né, com justamente essa temática, tá? Por conta de que tem muita coisa para falar, né? Mesmo porque a semana que vem nós vamos ter toda ela ocupada com os primeiros trabalhos já diretos da CPI, tá? Bom, então, vocês estão vendo aqui o presidente do Senado, né, o senador Rodrigo Pacheco. Ele teve que ele teve que responder, né, ao mando, né, à ordem do STF, do Supremo Tribunal Federal, quando o STF foi provocado, né, pelo pedido de uma abertura de CPI. Esse pedido já tinha sido feito dentro dos quadros do Senado desde janeiro, tá? Mas a coisa foi protelando, né? E até que o senador entrou com um pedido, né, no STF, provocou o STF, no qual o STF, então, é, deu ordem, né, para que o Senado tomasse a decisão de iniciar os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito. Bom, vejamos, pessoal, o que temos, né? O que é uma CPI, tá? CPI, pessoal, não é a primeira vez que o legislativo, tá? Uma casa legislativa no Brasil faz uma comissão de inquérito, né? Você pode ter CPI tanto nas câmaras municipais, a nível de município, né, de cidade, como nas assembleias legislativas, a nível de estado, né? E no plano federal, Congresso Nacional, né? Nós temos aí na história recente do Brasil, República, né, muitas CPIs, né, muitas CPIs. Na época do presidente Itamar Franco, nós tivemos CPI dos anões, né, CPI dos Correios depois, a CPI do PC Farias, né, que terminou levando ao primeiro impeachment de um presidente da República, que foi o Fernando Collor de Mello, em 92, né? Então, CPI é uma coisa recorrente, né? CPI sempre dá em alguma coisa? Às vezes não, né? Nem sempre as CPIs chegaram a um processo, por exemplo, de impeachment de um governador, de um presidente, não, né? Mas, logicamente, quem está no governo e sofre, né, uma investigação de uma CPI, logicamente tem razões para se preocupar, né? Por quê? Porque tem que esclarecer fatos, né? Esclarecer fatos. Bom, como é que funciona, né, pessoal? Você vai ter nessa CPI, tá? CPI da Covid-19, assim ela é intitulada, né? Você vai ter 11 membros, tá? 11 senadores vão compor os quadros da comissão, tá? Porém, 3 vão comandar a CPI, tá? Então, daqui a pouco eu vou falar dos 3 que estão no comando, na condução dos trabalhos da CPI. Então, é isso, elege-se um presidente e um vice-presidente da CPI e a relatoria, né? Ou seja, o relator, aquele que vai fazer uma síntese, né, das irregularidades, etc., das declarações, dos esclarecimentos, enfim, né? E esse cargo ele é muito visado, por quê? Porque aí você tem um componente político, né? Não temos como excluir que uma CPI, por mais que ela tenha a natureza de um inquérito, né, processual, etc., etc.,
mas tem uma natureza também de cunho político, né? De cunho político. Por quê? Porque o relator, né? O relator ele vai produzir um texto, né? Que, uma vez tendo indícios de criminalidade, né? De irregularidade, esse relatório, esse texto, é encaminhado, tá? É encaminhado ao Ministério Público Federal, que aí sim pode, né, entrar com pedido de impeachment, né, e vai por aí. Aí o processo já anda, aí já tem que envolver também a Câmara Federal, etc, etc. Bom, a CPI tem prazo? Tem. Os trabalhos da CPI, tá? São 90 dias, segundo o regramento do Senado, né, e da Câmara Federal também. A CPI ela tem 90 dias para fazer os seus trabalhos, tá? E concluir, tá? Outra coisa, a CPI tem poder de convidar, né, e ou mesmo, né, de requisitar autoridades de todos os níveis, sim, tá? Governadores, presidentes de estatais, não é assim? Ministros de Estado, tá? Sim, ela tem essa autoridade, tá ok? Outra coisa também, é muito poder na CPI. A CPI ela pode quebrar sigilo fiscal, tá? Pode também quebrar sigilo telefônico, tá ok? Não é fazer escuta telefônica, é fazer a quebra do sigilo telefônico, né? E outra coisa também, ela pode convocar, como eu falei, né, personalidades da gestão pública, né? E o indiciamento é conduzido finalmente, né, para o Ministério Público, no caso aqui, o Ministério Público Federal. Bom, quem são os 11 membros da CPI, né? Você tem aqui, tá? Os senadores que são abertamente de oposição ao governo do presidente Jair Bolsonaro, né? Por exemplo, o senador Randolfo Rodrigues, né? E o Humberto Costa, do PT. Então, esses dois são, de fato, de oposição. Aí você tem os senadores chamados de independentes, né? Eles não são declaradamente de oposição ao governo Bolsonaro, tá? Mas também não são estreitamente aliados, né? E você tem os senadores governistas, né? Que apoiam, de certa forma, o Planalto, Ciro Nogueira, Jorginho Melo, mas eu incluiria mais dois aqui como governistas, né? O Marcos Rogério, né? E o Eduardo Girão. Tranquilo? Mas então vocês percebem que o governo é minoria dentro dessa comissão parlamentar de inquérito. É minoria. Né? Se são 11 membros, 4 são declaradamente governistas. Tá? O resto ou são de oposição ou são independentes. Bom, o foco maior das atenções, né, quem acompanhou os noticiários essa semana, é o cargo do Renan Calheiros, né? Como eu falei, o relator, tá? Quem ocupa a relatoria, né, é que vai produzir o texto que depois, tá, vai ser votado e vai vencer o voto da maioria. Então, esse texto pode gerar uma série de consequências, no caso, para o presidente Jair Bolsonaro, inclusive, tá? Bom, o que nós vamos ter, né? Nós vamos ter essa semana mesmo, não, antes mesmo, né? Uns 15 dias atrás, senadores governistas tentaram transformar a CPI da Covid, né? Que tem como alvo, né, as ações do governo federal, seus ministérios, no enfrentamento da pandemia, tá? Do ano passado, desde quando começou a pandemia até os dias de hoje, ok? Pois então, os senadores governistas queriam estender, né, esse objeto para governadores e investigar também prefeitos do Brasil inteiro, né,
prefeituras que têm a Polícia Federal, em ações da Polícia Federal, trabalham em cima de indícios de desvio de dinheiro, que era para o combate à pandemia, tal, tal. Eles não conseguiram, tá? Por quê? Porque você vai ter no regramento aí da CPI, né? No regimento interno, inclusive, do Senado, que quando você abre uma CPI, tem que ter o que no direito é chamado de fato determinado. Você não pode ter vários fatos, né? Você tem que ter, né, um objeto, sim, que vai ser o alvo do inquérito, do processo de investigação, tá? Então, se você fosse consultar, né, além do governo federal, além desse fato determinado, governos estaduais, prefeituras no Brasil inteiro, a coisa ia ficar muito difusa, né? Essa foi a primeira tentativa e foi negada, né, pela ala governista. E nós vamos ter também, nessa semana, antes de abertura mesmo dos trabalhos, né, o que acontece? A tentativa de não aceitar o senador Renan Calheiros, né, na relatoria, né? Por conta, o argumento dos governistas era que Renan Calheiros é pai de governador de estado, né? O Jaber Barbalho também era senador, como que fala? Pai de governador de estado, né? Então não poderia compor a CPI, tá? Bom, inclusive um juiz do Distrito Federal, né, fez esse impedimento, mas logo caiu, né, a decisão desse juiz e o Renan Calheiros, de fato, tomou posse como relator. Tranquilo? Então, na verdade, foi uma derrota, né, da ação jurídico-política dessa ala governista da CPI. Bom, o que temos, pessoal, no comando da CPI, vamos assim dizer, nos 3 cargos mais importantes da comissão, né, nós temos o presidente, né, nós temos o vice-presidente e a relatoria. Tranquilo? Bom, o que nós vamos ter em seguida, pessoal? Essa é a parte que eu vou demorar um pouco mais, né? Quais seriam os alvos, né, dessa CPI, né? Qual vai ser o norte que essa CPI vai trabalhar, né? Então, para essa semana que vem, pessoal, o alvo já está bem definido, né? Investigar, né, possíveis omissões e ações do Ministério da Saúde durante esse período todo da pandemia, tá? Então, verificar, investigar, inquirir, né, personalidades do campo do Ministério da Saúde. E para a semana que vem, pessoal, né, vocês vão ver aí no noticiário, para a semana que vem, nós vamos ter, na terça-feira, se eu não me engano, na terça-feira, o primeiro-ministro da Saúde, nos tempos de pandemia, o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, né? Logo em seguida, aquele que ficou apenas um mês no Ministério da Saúde, Edson Tache, né? O mais longevo, que ficou mais tempo, também vai ser inquirido, né? Semana que vem, se eu não me engano, na quinta-feira, o general Eduardo Pazuello, tá? Vai ser um dia só para inquirir ele, se eu não me engano, é a quinta-feira. E na sexta-feira nós vamos ter o ministro atual da Saúde, Marcelo Queiroga, e o presidente da Anvisa, tá? Bom, isso que nós temos já para a semana que vem. Então, por que o primeiro alvo é o Ministério da Saúde, né? Bom, primeira coisa, pessoal, a CPI vai querer saber por que o Ministério da Saúde, né, vamos assim dizer, alterou o chamado plano de contingência durante a pandemia. Havia um plano de contingência e o Ministério da Saúde, no curso, ele alterou esse plano de contingência, meio que se esquivando, meio que diminuindo suas atribuições, né? No monitoramento do consumo de remédios,
do kit intubação ou mesmo, deixando isso aí para governadores e prefeitos resolverem, né? Então, e isso gerou um problema muito sério de falta de remédios, né? Inclusive de remédios do momento da intubação, né? Bom, então, primeiro isso, né? Por que que houve esse manejo, né? Do plano de contingência? Segunda preocupação da CPI para com o Ministério da Saúde, né? Por isso que os ex-ministros vão ser convocados, prestar esclarecimentos sobre um relatório do Tribunal de Contas da União, meio que acusando mesmo, né, o Ministério da Saúde de abuso de poder por não ter vamos assim, ter acompanhado de maneira especial estados menos estruturados, tá? Estados que tinham uma estrutura de saúde capenga, né? Não tão bem organizado como os estados, como o estado de São Paulo, o estado de Paraná, você está entendendo? Então, é isso. Dar respostas a esse relatório que foi produzido pelo Tribunal de Contas da União, tá? Outra coisa também é saber, né, na crise da Covid em Manaus, né, na crise do Amazonas, que tomou o mês de janeiro inteiro, né, por quê? Por que que houve uma demora muito grande do ministro Eduardo Pazuello, né, do Ministério da Saúde, ele representava esse ministério na época, né, a morosidade, né? Se é que houve omissão, inclusive, né? Porque há indícios de que a crise em Amazonas, né, já tinha dado seus primeiros grandes gritos no finalzinho do ano, ali na fase ali do Natal, né? Mas o Ministério da Saúde só mandou uma comissão, né, depois do Ano Novo, né? Bem depois, quer dizer, tinha aí uma semana vamos assim, de demora, né? Essa morosidade, será que custou muitas vidas, né? E mandou apenas uma comissão para ver como é que estava a situação, né? Há uma denúncia também de que quando ocorreu o pior, né? Por volta ali do dia 7, 8 de janeiro, né? A falta de oxigênio, né? A falta de oxigênio, e aí há, né, essa acusação de que o Ministério da Saúde recebeu um comunicado no dia 8 de janeiro, mas só enviou, né, socorro, oxigênio, no dia 12. Então, houve uma demora, uma morosidade, né? Se isso vai caracterizar omissão ou não, né? Isso aí vai depender dos trabalhos da CPI, ok? Bom, e aí, qual outro foco, por exemplo, que vai se buscar investigar, né? O Ministério das Relações Exteriores, né? Pode ou até não pode, mas há requerimentos, tá? Há requerimentos de senadores que querem que a CPI chame também o ex-ministro, né, o chanceler, o ex-chanceler do Brasil, ex-ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, né, para que deponha, né, para que esclareça. Bom, primeiro, né, por que a chancelaria brasileira, né, o Ministério das Relações Exteriores, no caso, o Ernesto Araújo, né, por que ele pouco esforço fez, né, em estreitar um diálogo, né, com os países, principalmente a China, né, para conseguir vacinas, insumos, né? Por que que ele não se esforçou, né? Aí que está. Outra coisa também, que se ele for convocado, ele vai ser inquirido, né? Por que que quando faltou oxigênio no Amazonas, principalmente em Manaus, né? Havia a possibilidade, na hora, né? Nos dias, de comprar oxigênio da vizinha Venezuela, né? Por que que ele não comprou, né? Aí que está, a CPI vai querer saber se ele fez uma diplomacia ideológica, né? Porque a Venezuela, né, é considerada como um governo de esquerda, tal, né, pelos governistas, então recusou-se uma ajuda da Venezuela, né?
E o pior é que o Brasil viu os venezuelanos, né, caminhões de oxigênio chegando no Amazonas, uma doação da Venezuela, né? Complicado isso. Então, a CPI pode, sim, né, convocar o ex-ministro Ernesto Araújo. Nós vamos ter também a possibilidade também da convocação do ex-secretário da SECOM. Né? SECOM é Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Tá? Esse rapaz, o Fábio Weingarten, o que acontece, pessoal? Há uma semana, mais ou menos, uma semana e meia atrás, ele deu uma entrevista à revista Veja. Veja só, ele já não ocupa o cargo de secretário de comunicações, ele não ocupa mais, tá? Ele saiu do governo, vamos assim dizer, né? Mas nessa entrevista à revista Veja, ele falou coisas sérias, né? Meio que culpando o general Eduardo Pazuello, né, na época ministro da Saúde, de ter recusado de comprar 70 milhões de vacinas da Pfizer, né? 70 milhões, isso mesmo, né, da vacina da Pfizer, isso lá por volta, não me recordo, lá por volta de outubro, setembro, por aí. Foi no ano passado. Tá? O Brasil recusou a comprar 70 milhões da vacina da Pfizer. Né? E outra coisa também, né? Ele fala que houve também uma demora muito grande do ministro e do ministério em imunizar a população. Né? Houve morosidade no trato público no caso do combate à saúde, né? da Covid, né? A questão de saúde pública. Então, ele pode ser convocado também. Né? Até falam na possibilidade de uma acariação. Né? O que seria uma acariação? Colocar, né, o Fábio Weingarten, né, ex-secretário de comunicação, que faz acusação ao ministro Pazuello, e o ministro Pazuello, frente a frente. Isso a gente chama de acariação. Tranquilo? Bom, pode não acontecer isso, né? Vamos lá. Outra coisa também que a CPI poderá também fazer, né, é convocar, por exemplo, o ex-ministro do Exército, né, o general Edson Pujol, que também não faz mais parte do governo, não é mais ministro do Exército, né, para esclarecimentos, né? Por exemplo, na crise do Amazonas, né, onde não havia mais leitos em UTI, né? Você tinha a população lá, né, praticamente se agonizando na porta de hospital, em macas, né, em corredores de hospital, porque não tinha leitos, né? Explicar por que os hospitais militares, né, tinham leitos ociosos, né? Então, um esclarecimento pode ser chamado ou pode não ser chamado, né? Outra coisa também a questão dos laboratórios, né, do Exército, né, que produziram, né, remédios, como a cloroquina, por exemplo, né, que são remédios que a Sociedade Brasileira de Medicina, né, a Federação Nacional de Infectologia, dizem que não cura, não resolve o problema da Covid. Né? E, inclusive, o governo federal, segundo os dados que eu peguei, teria gasto cerca de 120 milhões de reais produzindo esses remédios do chamado do tratamento, né, precoce, né, à doença, que há esse debate, né, que os especialistas dizem que não resolve o problema da Covid, ao contrário, né, muitos dessa medicação pode gerar outros problemas de saúde à pessoa, né? Pois então, outra coisa também, o Ministério da Economia, tá? Ou seja, pode também convocar o ministro Paulo Guedes, tá? Como assim? Teria ele sido muito lento, né, em definir, em mandar para o Congresso Nacional, né, o que seria o auxílio emergencial? Houve uma demora nisso? Por que houve uma demora nisso, né? Houve também demora do Ministério da Economia de liberar recursos, né,
para contratar leitos de hospitais, etc, etc. Então, tudo isso, pessoal, pode passar pela CPI. Tá? A CPI tem esse poder de convocar esses agentes políticos e públicos, né, para prestar contas, né, prestar contas e esclarecimentos. Tá, ok? Há também há uma série de requerimentos, né? Há uma série de pedidos de vários senadores, tal. Inclusive, a ala mais governista quer também que seja convocado, né? Seja chamado também o diretor-geral da Polícia Federal, né? Para tratar, né? Para esclarecer as tantas operações da Polícia Federal investigando desvio de recursos que o governo federal passou para estados, para prefeituras, pelo sistema SUS, né? Uma série de irregularidades. Mas aí tem um problema sério, né? Que o Senado, bom, primeiro a questão do que eu falei no começo dessa aula, né? A CPI ela tem que ter um fato determinado, né? Ela não pode pulverizar. Mas tem um outro detalhe também que de certa forma, é atropelar também as competências das outras casas legislativas, né? Ou seja, a Assembleia Legislativa Estadual é que tem esse poder de montar uma CPI lá naquele estado e investigar as ações do governador, né? Ou uma Câmara Municipal, do prefeito. E, se for o caso, o impeachment. Tranquilo? Bom, por hoje é isso, pessoal. Eu queria preparar vocês, né, para a semana que vem, que vai ser uma semana muito quente, principalmente no Senado, né, porque nós vamos ter, na terça-feira, o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, depois o Edson Tache, depois o ministro Pazuello, se eu não me engano, na quinta, e na sexta seria o atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e o presidente da Anvisa. Bom, então é isso, pessoal. Aula de atualidades, né? Meu propósito aqui é informar, esclarecer, né? Para que vocês acompanhem a realidade, né, da vida nacional. Tranquilo? Bom, nós ficamos só com esse tema nacional, tá, pessoal? Hoje eu não peguei um tema a nível mundo, né, a nível internacional. Então, eu agradeço a atenção de todos, um abraço e fui.